Olá pessoal, meu nome é Eric Vieira e mais uma vez eu vou trazer aqui no nosso canal Power BI na Real mais uma resolução de um problema de negócio, inclusive que eu passei semana passada. Então, olha só, qual que é o nosso problema? E uma coisa que acontece muito nas empresas, comparação entre versões de arquivos ou versões de bases que estão chegando para a gente trabalhar. Semana passada, então, eu recebi essa incumbência e eram bases grandes, cada uma tinha 20 milhões de registros, e o pessoal pediu para eu comparar as bases, achar onde é que estava a diferença. E eles sabiam que podia ser no produto, né, no agrupamento de um produto, não é determinada data, mas pediu para conferir, não sabiam nem se existia mesmo a diferença, podia até ser que nem tivesse essa diferença, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam quando vão trabalhar com arquivo, assim, eles já pensam no Excel, aqueles comparativos de botar uma tabela do lado da outra e começar a organizar as coisas. No Power BI, às vezes, pode até funcionar para quem trabalhou com Power Query e Power Pivot no início, isso pode até fazer um sentido. Mas quando você tem uma base, por exemplo, de 21 milhões de registros, que você tem, na verdade, duas, né, de 20 milhões, 40 milhões de registros, fica impossível, né, você pensar que você vai colocar uma do lado da outra e sair conferindo código a código, e normalmente você vai achar a diferença ali em algum lugar. E acontece também que você tem que achar essa diferença, igual a gente trabalhou, ela tem que ser, ela tem um período curto para você fazer, é rápido para você fazer, então as pessoas estão ali, né, algumas dando sugestões e tal. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso de uma forma mais ágil e deixa preparado, inclusive, para quando o conserto acontecer no banco, você achar essa diferença e avisar para a sua equipe de banco ou para a equipe que está tratando o dado de outro departamento, você já deixa preparado para atualizar e quando a correção cair, você já conseguir matar as diferenças, ok? Então vamos lá? Então olha só, eu tenho duas bases. A primeira é a versão que foi carregada, eles passaram essa primeira versão. A segunda foi um ajuste que foi feito no banco, algum tratamento, então tem que comparar a V1 com a V2. Eu carreguei as duas bases. E o que tem nessas duas bases? Vou olhar aqui. Ó. Olha só, na primeira base, elas têm o mesmo layout, pessoal. Elas são iguais, porque já foi definido no banco como é que é seu tratamento, eu só preciso conferir. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma data nessa base, tá aqui, eu vou até corrigir aqui, ó. Eu falo corrigir, mas não é corrigir, né, pessoal? Só alterar a visualização da data. Aqui, a visualização, a gente tem um campo data, a gente tem um campo total, a gente tem um campo canal, ó, à vista, faturar e exportação. Legal? Eu tenho um campo aqui chamado segmento, ó lá. Aí, nesse caso, eu chamei de categoria, né? Mas é um campo de segmento. Categoria 1, categoria 2, ou segmento 10, segmento 11, legal? E eu tenho o produto que é agrupado para cada segmento desse, né? Legal? E eu tenho a base que é a mesma. Essa base aqui eu nem contei quantas linhas tem. Lógico que não tem os 21 milhões, porque a gente está fazendo essa aula aqui. Mas é uma base até grandinha. E eu não sei onde está a diferença. Legal? Vamos lá então? Primeira coisa que a gente vai fazer. Você pegou a base, você está trabalhando. Está aqui a base. As pessoas tendem a fazer. Vamos copiar a consulta, juntar, fazer aquela mescla de consulta, botar uma embaixo da outra. Nesse caso, a gente não vai fazer assim. Por quê? Até porque essa base grande, você vai ficar esperando o processamento, vai toda a correção da query, você vai ficar tentando alterar, vai ficar reprocessando, vai ficar esperando. E o que eu quero mostrar aqui é que dá para a gente fazer isso sem passar pelo query para fazer essa, essa validação, tá bom? Bem, pessoal, então aqui, ó, a primeira orientação que eu recebi foi que o dado ele está em dias, né? A data aqui, ó, a data da nossa base, aqui, ó, ela está diária, né? Aqui, ó. Então, talvez eu não precise fazer essa comparação todo um dia, mas para todo efeito aqui, até para a gente aprender, vou ensinar como é que a gente já faz a nossa base agrupando por mês, para que a gente compare em que mês está essa diferença, tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui então na nova tabela e a gente vai preparar isso. Primeiro, eu vou chamar essa primeira tabela aqui, vou chamar de gabarito, tá? Gabarito. E eu vou criar aqui uma tabela na função, chamando a função summarize. Olha lá, que ela cria uma tabela para a gente. Então eu tenho essa tabela. E qual é a tabela o primeiro agrupamento que eu quero fazer? Eu vou chamar a nossa V1 lá, ó, V1 base, que é aquele arquivo que chegou primeiro. É o arquivo que eu já tinha recebido. Recebi o arquivo,
V1, e eu vou trazer quem? Eu vou trazer a data aqui, ó. Ó, data. Mas a primeira coisa que eu vou fazer com a data é agrupar ela. Eu quero essa data mensal, eu quero mensalizada. Eu não quero essa data por dia. Então, eu vou clicar aqui, ó. Quero mês, tá bom? Ponto e vírgula. Vou criar uma segunda coluna. A primeira coluna já veio. Vou trazer a coluna, então, do produto. Olha lá, ó, da mesma base. Vou trazer a coluna do segmento. Legal? Vou trazer uma coluna do canal, que está lá na base. Vou trazer a coluna do canal. E vou abrir aqui, pessoal, ó. Aí eu vou criar, aí sim eu vou categorizar. Essa base minha não é V1? Eu vou abrir aqui, ó, uma coluninha aqui, ó. E vou chamar aqui, ó, base. Tá vendo, ó? Vou já chamar aqui, eu vou classificar ela, ó. Vou abrir uma coluna. Vou abrir uma coluna aqui e vou chamar essa coluna de... Vou botar aqui, base. Beleza? E o que eu quero dentro dessa tabela que eu estou criando nessa coluna? Eu quero que você coloque aqui, ó, V1. Opa, V1. Legal? E eu preciso de mais uma coluna, né, pessoal? Eu preciso também do valor que está naquela coluna, porque eu preciso comparar os valores, certo? Então, eu vou chamar aqui mais uma coluna, ó. Vou chamar aqui, ó, valor, legal? E vou jogar uma vou aqui pro ladinho aqui, ó. E vou chamar uma medida de soma. Então, vou chamar quem, ó? Da V1, ó, já até aparece aqui, ó. Da V1, eu quero que você traga para mim o total. Fecha aqui, olha lá, fechei a primeira e fechei a tabela. Vou dar Enter. Olha só, pessoal, eu acabei de pegar a base que eu tenho lá e fazer um agrupamento nela. Vou tentar dar o zoom aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só, eu fiz um agrupamento da base, eu fiz um summarize e trouxe aquilo que me interessa aqui no momento. Ó. Ah, é até uma coisa que eu não alterei aqui, pessoal. Deixa eu até alterar aqui. Eu trouxe o mês, mas na verdade eu não quero o mês. Aqui, ó. Dá o zoom aqui, ó. Olha só. Eu trouxe o mês, tá vendo? Data.mês, mas na verdade eu não quero o mês aqui, eu não quero ter trabalho, eu só quero comparar, né? Então eu vou trazer, ó, month número, tá vendo? Ó, porque eu já venho organizando, eu não preciso do nome do mês nessa base. Olha lá, vou alterar aqui, ó. Beleza? Nessa base, pessoal, quando eu já tinha a base V1, né? Eu recebi a V2, e eu sei que nessa base eu só tenho um ano nessa base. Deixa eu até confirmar se é 2018 aqui. Só confirmar, mas eu acho que só para... Eu não vi se era 2018. Isso, eu só tenho o ano de 2018, tá bom? Então, olha só. Criei uma base gabarito. Estou criando a base gabarito ainda, mas eu já tenho a primeira tabela. Essa tabela está criada aqui, ó. Eu vou até organizar aqui, pessoal. Ó, eu gosto sempre de fazer isso, ó. Eu dou aqui, ó, é o Shift Enter, tá? Ó. Shift Enter, então eu botei o segmento, ó lá, legal? Botei o canal, aí eu criei uma coluna chamada base e chamei de V1, tá aqui, ó, base V1, legal? Ó. Criei uma coluna, tá depois da vírgula. Criei uma coluna chamada valor e coloquei a minha medida. Legal, tá aí minha tabela montadinha. Legal? Agora, pessoal, eu preciso fazer isso com a outra tabela. Aí sim vai entrar aqui uma função que a gente não falou dela ainda, né? Eu vou usar uma função chamada union. Olha só o que ela faz aqui, ó. A union. A union, ela pega, ela vai juntar duas tabelas, mas desde que essas duas tabelas tenham o mesmo layout. Legal? Então, olha só, nesse caso aqui eu já tinha tratado esse layout, mas caso ele não, a sua tabela não tenha esse layout, esteja diferente, você pode ir tratando e depois você junta, tá bom? Olha só, retorna a união de duas tabelas cujas colunas coincidem. Então, legal. E a outra tabela, eu já tenho? Não, só tem a primeira, né? Então, eu vou jogar a união aqui. Qual que é a minha primeira tabela? Tá aqui, ó, sua tabela tá montada, Summarize, ó. Legal? E se eu der um ponto e vírgula aqui? Olha lá em cima o que vai acontecer. Aqui, ó, na Union tabela 1. Eu vou dar um ponto e vírgula aqui no finalzinho, ó. Ó, ele já está pedindo a tabela 2, tá vendo? Aí, olha só que legal. Eu preciso fazer tudo de novo, digitar tudo de novo, se tiver no mesmo layout? Não precisa, né? Basta eu copiar aqui e digitar lá e alterar. Mas eu vou fazer de novo. Vamos lá. Então, eu vou criar a segunda tabela. De novo, ó. Vou chamar Summarize. Agora, eu não vou chamar a V1, vou chamar V2. Legal? Ponto e vírgula. O que eu quero da V1, V2? Eu quero a data. Olha lá, ó, data. E eu quero a data como?
Month número, eu quero o número do mês, legal? Ponto e vírgula. E agora o que, que eu quero? Eu vou pedir produto e ele já traz, ó, produto da V2, legal? E o que mais, ó? V2, eu quero o segmento, legal, veio. V2 agora, eu quero o canal, legal. Opa, é que eu dei enter aqui, pessoal, sem dar o shift enter. O canal, legal. Agora eu preciso classificar V2 também, né? Como é que foi o nome da tabela que eu criei lá? Base, certo? Base, a mesma coluna que eu quero que ele fique embaixo, né? Base, como é que é o nome que eu vou dar aqui? Agora é V2, né? Ó, V2, legal? Fechei aspas aqui, ponto e vírgula. Agora eu vou dizer que eu quero o campo valor daquela base. Valor, aspa. Vou jogar aqui, ó, sum. Vou fazer o sum novamente, né? Ó, sum de quem? Agora, lá, ó, do valor 2, né? Da base 2, eu quero o total. Legal? Fechei. Ó, tem que estar igualzinho, pessoal. Se não tiver, ela vai acusar. Vamos ver? Olha aí, ó. Deixa eu tirar o zoom. Olha lá. Fechei a minha base. Tá vendo? Ó, eu tenho todos os produtos. Eu tenho todos os produtos, tá aqui. Segmento, canal, base. E ó, a base aqui veio da onde? Ó? A base está aqui, ó. O valor que eu criei, ó. Eu pedi para ele agrupar, tanto na base 1 quanto na 2, tá vendo? E o valor? O valor está aqui, ó. Nossa medida aqui, ó, de valor. E o mês? Ó, o mês está aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. Tá vendo? Legal? Então trouxe a nossa base. Vamos conferir se a nossa base está aqui mesmo? Olha aqui, ó. Deixar aqui no cantinho aqui o nosso gabarito, só puxar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Base, eu tenho as duas? Vamos clicar aqui para ver. Olha lá, as duas estão aqui. Canal. Aí ele agrupa, né? Ó, a faturar, vista e exportação, beleza. De posse dessa classificação aqui, pessoal, eu vou voltar aqui para a nossa página. Então tá aqui. Eu tenho a base, as duas, V1 e V2, e tem meu gabarito. Agora o que eu vou fazer aqui com a minha base de essas duas bases aqui? Essa aqui, para não atrapalhar, eu vou ocultar ela aqui, ó. Vou ocultar essa base. Vou clicar aqui nessas reticências que tem aqui no cantinho, ó, e vou ocultar, tá? E vou clicar aqui de novo clicar aqui na reticências aqui, ó, e vou aqui, ó, exibir oculto? Não. Pronto. Ficou aqui agora só a minha base principal, tá? Pessoal, a dica é o seguinte, sempre que a gente estiver fazendo uma avaliação de arquivo, tratando alguma fonte que chegar para você, eu mesmo gosto de fazer alguns tratamentos nela até para me familiarizar com a base, até saber o que, é que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, e eu vou fazer aqui, né, mas caso vocês estiverem tratando algum arquivo na área de vocês, façam uma medida de total de linhas. A primeira medida que eu faço, eu gosto de fazer essa medida aí. Então, olha só, eu venho aqui, ó, linha, total linhas. Vou criar uma medida aqui, ó. Total linhas. Legal? Vou fazer um count rows aqui, ó. Count rows, ela conta o número de linhas de uma tabela, tá? Aqui, legal. E de que tabela que eu quero contar? Gabarito. Show. Tá aí, ó. Nossa primeira medida. Total de linhas. Aí, eu tenho base, canal, produto, segmento, eu tenho algumas coisas assim, não é? E eu vou fazer também aqui mais duas medidas, que eu acho que eu gosto de fazer essas medidas para começar a gabaritar meu número. Vou fazer mais uma aqui, ó, mais duas. Vou fazer uma aqui, ó. Vou contar, ó. Conta, opa, conta, tá aqui, ó. Eu vou contar os números de produtos e segmentos. Eu quero saber quantos tem ali. Então, olha só. Segmento, tá aqui, ó. No gabarito, eu quero que você conte para mim a coluna segmento, tá? Vou botar aqui, ó. Total segmento. Conta segmento. Vou botar assim para não confundir, né? Conta, depois tem total segmento. Ok, tá aqui. Já vai aparecer ali a nossa medida. Bacana. Agora eu vou fazer outra medida que eu quero contar quantos produtos eu tenho ali. Então, vamos lá. Conta produtos. Olha lá. Conta. Conta
produtos. Legal? Show. Agora a gente vai começar a fazer umas validações aqui, que é importante. Primeira coisa, a gente tem que sempre começar a avaliação do total, do grande número. Vamos começar a identificar as diferenças pelos grandes números. Então, eu juntei as bases. O que eu tenho em comum com elas que eu consegui trabalhar para mostrar o que eu tenho? Eu não queria uma consulta base aqui, ó, uma coluna base. Essa coluna base não está me mostrando é o que separa uma base da outra, então eu vou arrastar ela para cá, ó. Então eu tenho base 1, deixa eu botar aqui o... Sim, pessoal, só vem aqui na grade, ó, grade, vou botar 14 aqui, ó. Beleza, eu tenho base V1 e V2, né? Aí eles me perguntaram, existe diferença nessas duas bases? Valida pra gente, está igual o que foi carregado? Vou ver agora, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, mais uma medida, pessoal, antes da gente colocar, só para garantir, só para ficar legal. Vamos fazer uma medida, um sum aqui rápido, ó. Sum do nosso gabarito valor, legal? Olha lá, ó. Aí eu posso até chamar de total. Legal? Então, pegou um arquivo para validar, está fazendo um trabalho para alguém? Duas principais medidas você tem que ter: o total e a contagem de linhas. E depois você sai fazendo umas contagens, igual feed de produto, conta colunas, porque é interessante para saber se tem alguma diferença nas colunas, né? Então, olha só. Peguei o valor base. Agora eu vou jogar aqui, ó, o nosso total. Opa, tá aqui, ó. Eu tenho na minha base original 148 milhões 372 mil e uns quebrados. E na V2, na V1 eu tenho 148 e na V2 eu tenho 149. Ou seja, a diferença existe, ela está aí. Agora a gente tem que começar a identificar essa diferença, legal? Então, tranquilo, ó. Tá aqui a diferença. Então, para a gente começar a matar essa diferença logo de cara, a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma medida fazendo essa diferença dessas bases, legal? Então abre aqui, ó, nova medida. Ó, eu já estou identificando, lógico, se eu começar a carregar os campos para cá, eu já começo a identificar as medidas, mas eu quero que vocês automatizem essa diferença. Então, você vai criar uma medida aqui chamada, ó, você vai criar aqui uma medida então chamada diff. Vamos colocar diff, né, de diferença. Então, olha que legal. Vou usar um conceito que é muito legal, e eu já estou sempre falando dele também, mas depois eu vou deixar no vídeo novamente as questões das variáveis. Então, olha só como é que é tranquilo a gente criar uma variável aqui para matar isso. Ó. Diff. Eu vou chamar a primeira variável aqui dessa diferença. A primeira variável eu quero é justamente a nossa V1. Eu quero saber o que tem dentro da nossa V1. Então, eu vou chamar aqui, ó, calculate, ó, da nossa... Lembra a medida total que a gente acabou de criar ali? Total. Quando o quê? Quando o campo base do gabarito foi igual ao quê? V1. Tá vendo como é importante a gente ter aquela classificação da base? É importante, ó. A gente consegue fazer esses cálculos, ó. Tá vendo? Ó. Mais uma variável. Agora eu quero a V2. Legal? Igual, de novo, calculate de quem? Total. Quando o meu gabarito base foi igual a quem? A V2, né? Olha lá, ó. V2. Legal? Bacana. Eu tenho os dois valores. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero um return aqui, ó. Ó. Return, eu quero fazer um menos o outro. Então, para que eu defina assim, ó, se ele ficar positivo, é porque está passando da minha base, e se ele ficar negativo, é porque a minha base tem mais do que a dele, né? Está menor que a dele, né? Então eu vou definir isso. Então, para fazer isso, simplesmente eu vou colocar então a segunda base menor que a minha. Então aqui, ó, V2 menos a base. Olha aqui, ó, no return aqui, ó. Tá vendo o return? Eu chamei a variável V1, não é, pessoal? Então aqui, ó, quando eu clico aqui no V2, ó, ele já me chama a variável, ó. Variável V2 menos quem? Menos a V1, ó. Legal? Então aqui, ó, posso até colocar aqui na explicação, ó. Ó, diferença entre bases. Legal? Tá aqui. Já vai me dar.
E eu vou jogar aqui essa diferença, tá bom? Beleza, vou pegar aqui então a nossa diff e vou jogar ela aqui, ó. Não vou jogar lá, vou jogar aqui, ó. Vou tirar aqui a nossa... Pra gente ver a diferença. Ah! Então você já de cara já pegou a informação, ó. Total da minha base, eu vou até tirar isso aqui, ó. Pessoal, cliquem aqui, ó, no visual. Venham aqui em subtotais, ó. Tem aqui, tem uma formação aqui, eu acho que, se eu não me engano, esse aqui, eu não estou em tabelas, né? Deixa eu ver aqui, valor. Ah, aqui, ó, total. Total. Ativar hot, isso, ó. Não é subtotal não, porque eu não tô na matriz, eu estou na tabela. Então tá aqui, ó. Eu tenho a primeira base V1, V2 e tenho a diferença dela. A diferença é de 1,465. E aí? Onde é que está essa diferença? Porque eu não posso simplesmente dizer que tem a diferença. Tem que apontar onde está a diferença, né? Até para que o pessoal consiga resolver mais rápido esse problema. Então, legal. Está aqui a diferença. Qual que é? Aonde eu começo a procurar? Vi pelo total, já sei. Vi pelo total das bases, sei que tem um total aqui. E agora eu vou jogar o segmento aqui, ó. Jogue um segmento do seu gabarito aqui. Segmento. Clique com o rolinho aqui, pessoal, ó. Formatação, para você pegar o número legal, ó. Segmento e jogue, então, a sua diferença aqui no segmento, ó. Pessoal, olha aqui. Vou ordenar. Não preciso nem ir muito longe. Eu já achei que eu tenho a diferença de 1,465 e essa diferença na categoria 10 está aqui. Já estou vendo que tem uma diferença, ou seja, já estou direcionando a pessoa que a base que ela me mandou, a V2, tem uma diferença de 1,465 e 1 milhão e 100 mil acontece só na categoria 10. Legal? Beleza, tá aqui. Deixa ele aí. E agora o que eu vou fazer com o produto? Eu também vou mostrar que tem uma diferença no produto. Ó. Produto, diferença. Legal? Mesma coisa. Ó, vou ordenar aqui o produto. Ó, beleza? E se eu clicar na categoria, eu já sei que eu tenho 1.100.000 e é o produto 244. Ou seja, já estou matando aqui, já de cara já identifiquei onde está a diferença. Mas eu também não vou entregar assim, né? Vou dar mais uma arrumada aqui. Então, olha só, fiz aqui a diferença. E quantos por cento, pessoal, é essa diferença quantos por cento é a diferença que foi apresentada em relação à base anterior? Ah, beleza. Vamos criar essa conta agora? Então, olha só. Modelagem, nova medida. Legal. Nova medida aqui. De novo, vou colocar aqui diferença percentual. Dif percentual. Olha lá. De novo, eu vou fazer a variável, pessoal. Olha só. Variável. Eu vou chamar aqui a variável. Eu quero saber, deu uma diferença de 1.465.000. Essa diferença, quantos por cento é essa diferença em relação à primeira base? Então, se eu tenho a primeira base, eu preciso calcular o valor da primeira base, certo? Então, aqui, ó, eu não já tenho, vou botar aqui, ó, V1, tá aqui, ó, minha variável, V1. V1, legal? Qual que é o valor da minha base, pessoal? Tá fácil agora, não tá não? Da V1? Então, vamos lá. Calculate, de novo, sum, de quem? Do gabarito, não é isso? Olha lá, do gabarito total, legal? Fecha. Quando o quê? Quando a minha base, ó, foi igual a V. Opa, botar, tem que ser maiúsculo, veja, igualzinho tá lá, que senão ele não acha. V1. Dou Enter. Tá, e o que você quer saber? Porcentagem de quê com quê? A segunda variável. A segunda variável eu quero saber a diferença. Vou chamar de diff aqui, ó. Qual foi a diferença que você encontrou? Eu não tenho a medida lá, que eu já fiz a medida. Lembra que a gente fez a medida aqui, ó? Ó, tá aqui a medida. Deixa eu dar o zoom aqui, ó. Olha, então, eu fiz o total da calculate e agora eu vou fazer da diff. E eu vou chamar a medida diff aqui, ó. Olha a diff aqui, ela não está aqui? Diff. Legal, clica nela aí. Opa, clicou aqui. E agora eu vou pedir um return aqui, pessoal. Ó. Vou pedir um return
E o que eu quero fazer nesse return? Eu vou simplesmente, pessoal, dividir, não é isso? Olha só, divide no meu return. Olha lá, ó. Divide. Quem? Eu não quero saber a porcentagem, então vou pegar a diff, ó. E qual que é a diff ali? Diff, ó. Eu quero a diff, não, eu quero isso, a diff variável. Eu vou pegar a minha diff e dividir ela pela minha V1, correto? Olha lá, ó. Tab, e vou botar um zerinho aqui para tratar a diferença por zero. Legal? Vou dar Enter. Vamos ver se deu certo. Aqui, ó, TIFF. Vou colocar ela aqui, pessoal, em porcentagem, ó. Porcentagem e deixar com duas casas decimais. Tá aí. Já descobri que meu valor é de 1 milhão e que minha diferença é menos de 1%. Legal. Tá aí a diferença. Menos de 1%. Tá, mas acabou? Não, a gente ainda quer descobrir mais alguma coisa. Olha só. Eu falei para vocês que a base tem tantos milhões de linhas, tanto milhão de registros, né? Ó, aqui, ó. Essa aqui então tem um bocado de zero, porque ele não achou a diferença, né? O tanto de zero aqui também que ele não achou. Então, se ele não achou, pessoal, legal, né? Eu não preciso trazer esse tanto de coisa para minha base, né? Para fazer essa sujeirada toda. Então, olha só, achou a diferença aqui. Eu vou mostrar para ele então. Então, eu vou tratar agora esse blank aqui, ó. Olha esse zero que está aparecendo aqui. Eu não preciso mostrar isso para ele, tá vendo? E eu vou até carregar aqui, ó. Deixar aqui no cantinho, ó. Já vou deixar até preparado aqui, como se você fosse já mostrar isso, ó. Pega aqui, ó. Total de linhas está aqui, ó. Bom, você já dá ó. Eu tenho 11 mil linhas nessa total de base, legal? Você já joga aqui no cantinho para você matar, ó. Produto, joga aqui no cantinho, usa o cartão, faz a contagem. Olha lá, legal? Eu tenho tantas mil linhas com produtos, né? Não vou botar essa contagem, não. Vou botar o produto como contagem distinta, tá? Vou botar aqui, ó. Produto. Opa. Vou botar aqui o produto aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou dar aqui, ó. Contagem distinta, tá? Quantos produtos eu tenho, ó? Eu tenho 414 produtos, legal? E em quais segmentos eu tenho? Vou botar aqui, ó. Contagem distinta dele aqui, ó. Olha lá, ó. Contagem distinta. Legal. Cartãozinho, né? Tá aqui. Beleza? Olha lá. Eu tenho 13 segmentos. E aqui, ó, nessa V1, V2, é interessante agora você jogar aqui, ó, total de linhas, ó. Que é a primeira validação que você fez, ó. Ó, legal, você gerou um arquivo para mim, que ele tem a mesma quantidade de linhas. Tá vendo aqui, ó? A mesma quantidade de linhas, legal. Então o arquivo, o layout dele não mudou, alguma coisa está alterando o cálculo dele, né? Então, ó, eu tenho as mesmas quantidades de produto, ou seja, não tem nada em branco lá, porque eu conto em branco, né? E no caso do produto também, ó. Deixa eu arrastar o produto aqui, a conta produto, né? Produto e conta segmento aqui, ó. Legal, ó. Você tá vendo que eu já estou garantindo aqui, ó. A questão de estrutura, seu arquivo tá bacana, tá batendo. A questão do valor que não tá. Então a gente já está identificando isso aqui. Vou subir aqui um pouquinho. Legal, pessoal. Então agora eu vou tratar. Clique na medida aqui da diferença, ó. A diferença está aqui. Vou dar um zoom aqui. Olha só a diferença. Ele está fazendo a diferença de um pelo outro e está dizendo assim, ó, muita coisa não tem diferença, zero, e muita coisa tem diferença. Então a gente vai tratar aqui, pessoal, agora que a dica é legal, ó. Eu vou tratar aqui então o se. Vou jogar um se para a gente tratar esse zero. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Se a diferença da base da V1, ó, se a diferença, desculpa, da V2 menos a V1, esse resultado for igual a blank, ou seja, se for blank, tá fora do meu esquema, né? Se for blank, ou seja, tá ok, né? Então deixa blank, beleza? E se não for blank, e se não for, porque ele está pedindo a outra condição, né? Se não for aqui, ó, e se não for blank, o que eu faço? Você vai fazer então a diferença, ó. Você vai pegar, ó, o V2, a nossa variável, V2 menos a V1 e jogar para mim na tela. Legal? Eu vou apagar isso aqui que já estava aqui, né, pessoal? Vou tirar ele daqui e vir contra V1, né? Dá Enter. Vamos ver o que acontece?
Olha aí, pessoal, o que aconteceu? Você está vendo que ele trouxe para mim agora só a diferença? Você está vendo que o 1465 ficou, o 99 ficou, o seu gabarito está todo aí? A tendência, pessoal, disso aqui é, quanto mais resolver o problema, a sua base ir enxugando. Eu quero que fique zero aqui, eu quero que suma tudo. Então, estou acompanhando isso no banco. Legal? Olha só. Beleza. Aí você vem aqui, ó, nesse cara aqui, dá uma arrumadinha nele aqui, ó. Vou até arrumar para você, ó. Fechou aqui. Você pode vir aqui em formatar na diferença, ó. Formatação condicional, barra de dados. Só para ficar legal. Ó, nem precisa formatar muita coisa, só para ele ver aqui, ó. Tá lá. A diferença no produto tá aqui, a gente já identificou. Agora, olha só. Fiz a variável aqui, fiz esse tratamento, já identifiquei. Foi tranquilo, né? Seguindo passo a passo, você consegue fazer isso aqui e aplicar para qualquer trabalho que você estiver fazendo de comparação. Agora ele. Bem, pessoal, está vendo? Que a gente acabou de fazer um cálculo usando a Union, usando o Summarize, sem ir no Editor Query, sem ficar recarregando o arquivo, sem ficar esperando. E agora a gente vai mostrar aqui para ele onde é que está essa diferença no mês. E como é que a gente faz? A gente já trouxe o mês, não foi? O número do mês? Está aqui, ó. A diferença aqui. Vamos jogar aqui dentro do gráfico para a gente mostrar? Vou fazer uma tabela aqui, ó. Mês diff valores, vamos pegar aqui, ó, monf, vou carregar aqui, pessoal. Isso, monf está aqui, deixa eu dar um Ctrl pincel aqui para carregar o dado, né? Tá aqui, ó. Vou carregar de novo, pessoal, a diferença aqui, ó. Você viu que eu peguei, repeti, tem duas diferenças. Nessa diferença aqui, pessoal, eu vou jogar aqui também, ó. Eu quero saber pelo percentual, ó. Cliquei, mostrar como. Porcentagem do total geral. Ó, pessoal, tá identificada a minha diferença? Eu posso mandar um e-mail lá para o analista do banco e falar assim, ó, o seu carregamento alterou um processamento aí e eu tenho bases com mesma estrutura, valores diferentes. A diferença está no segmento na categoria 10, 1 milhão tanto maior, ou seja, ele já pode começar a tratar pelo maior. Em que produto dá essa diferença? Ó, vou jogar também aqui a diferença no produto, pessoal. Ó, jogar a diff aqui também, ó. Vai ficar show. Olha só, a gente conseguiu matar? Conseguiu resolver? Sim, ó. Total das bases, uma estatística das bases aqui, o que tem em cada coluna. Eu tenho a diferença, eu tenho a porcentagem total da diferença, ou seja, a sua base está menos de 1% com diferença. Eu tenho aqui os segmentos e eu identifiquei, consegui tratar. Então, a sua diferença naquela base de 21 milhões, nessa nossa base de 11 mil linhas aqui, a sua diferença ela só aparece em três segmentos, no segmento 10, 2 e 6. Em todos esses produtos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos, e aparece nesse mês. E o maior mês que está tendo diferença para você aí é setembro. 76% da sua diferença acontece em setembro. Pessoal, vocês viram como usar aqui a nossa tabela virtual, fazendo cálculos com a Summarize, fazendo cálculos aqui com a Union, a gente consegue resolver alguns problemas sem passar por processamentos. Essa, então, é a dica de hoje no nosso Power BI na real. Esse foi um problema real que eu passei essa semana. Um abraço para todos, bom final de semana aí, até a próxima. Cliquem aí para curtir, e eu vou deixar na descrição do vídeo também todas as medidas, e vou deixar o espaço também para que vocês consigam baixar esse arquivo aqui e treinar ele aí no trabalho de vocês, tá bom? Um abraço aí, até mais.